Neste capítulo, estudaremos as formas geométricas básicas e como elas aparecem na arte. Inicia-se aprofundadamente o estudo das formas geométricas, acrescentando as formas do losango, do trapézio, além do círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Os conceitos são abordados com a apreciação de obras de diferentes artistas e com a realização de atividades de criação. Na página 4, formas e mais formas. As formas geométricas estão presentes em diversos lugares e em muitos objetos do nosso cotidiano. O retângulo está representado no caderno. O círculo está no relógio. O triângulo está na placa de trânsito. Entre diversos outros exemplos. Na arte, as formas geométricas também são muito utilizadas, junto com as cores e as linhas e as formas, que são elementos importantes na composição de uma obra de arte. Aqui nós temos o exemplo do círculo, do triângulo, do quadrado, do retângulo e mais algumas formas como o losango e o trapézio. Aqui as formas, imaginação e arte. As formas geométricas podem servir como fonte de inspiração e pesquisa para muitos artistas. O artista brasileiro Raimundo Colares, por exemplo, explorava as formas geométricas por meio de cores fortes, recortes e dobraduras. A obra Gibi foi feita com recortes de papéis coloridos. Vocês podem observar aqui. Nela, o artista utilizou triângulos de tamanhos e cores diferentes. Agora, o artista holandês, Piet Mondrian, também utilizava muitas formas geométricas em suas composições, como pode ser visto na obra Broadway Boogie Woogie. Nessa tela, o artista utilizou principalmente quadrados e retângulos nas cores primárias para criar sua obra. Vamos falar um pouquinho do Tangram. O Tangram é um jogo de quebra-cabeça de origem chinesa, formado por 7 peças geométricas de diferentes formatos e tamanhos. O objetivo do jogo é construir o máximo de número de formas, ou animais e objetos, utilizando as peças disponíveis, do mesmo modo que a arte, o Tangram, nos possibilita exercitar a criatividade e a lógica. Aqui nós vamos experimentar criar uma obra com formas geométricas. Aprecie novamente a obra Gibi, de Raimundo Colares, e separe folhas de cores variadas. Tesoura, cola bastão. Comece trabalhando com as formas estudadas neste capítulo, experimentando diferentes tipos de recorte e dobra. Você pode misturar vários tipos de papel, como papelão, folhas de revista, entre outros, para tornar sua produção ainda mais criativa. Invente um trabalho com seus recortes e dobraduras e compartilhe depois. A arte em casa. Você já imaginou quantas formas podemos criar utilizando apenas as formas geométricas? O Tangram é uma delas. Ele é um jogo composto de 7 peças geométricas que possibilitam formar a imagem de diversos animais e objetos de maneira bem divertida, usando a criatividade, a lógica e a experimentação. Vamos experimentar? Use a figura colorida abaixo como molde para as peças do seu Tangram. Coloque uma folha de papel sulfite sobre ela e trace as formas geométricas com um lápis e em seguida recorte com cuidado. Você pode pintá-las para o seu jogo ficar bem colorido. Com as peças prontas, tente encaixá-las nas figuras sem que nenhuma peça sobre. Divirta-se. Na página 7, esculturas geométricas. As formas geométricas na arte não estão presentes somente na pintura, em telas ou em recorte. Elas também podem ser dispostas no espaço como nas esculturas. Aqui é um exemplo. Observe esse exemplo da escultura Objeto Cinético, criado pelo artista brasileiro Abram Palatnik. O artista utilizava as formas geométricas básicas, como o círculo e o retângulo, em suas obras. Esse tipo de trabalho faz parte de um movimento artístico conhecido como arte cinética, que está relacionado com o movimento. Aqui você vai poder conhecer um pouquinho desse artista.
Falamos sobre Lygia Clark também, que foi uma artista brasileira que usava formas geométricas em suas obras. Na série de esculturas Bichos, a artista modelava formas dobráveis em alumínio, que poderiam ser manipuladas pelos espectadores. Observe essa obra, Bicho Maquete. E sobre a arte interativa, é uma obra que permite que o espectador possa tocar, manipular ou participar dela. É chamada de arte participativa ou interativa. Aqui fazendo arte, inspirado no trabalho de Lygia Clark, agora é sua vez de criar uma escultura com formas geométricas. Escolha um papel colorido e experimente dobrá-lo de vários jeitos, de modo que o papel consiga ficar de pé na mesa. Com tesoura você pode definir as pontas de sua escultura, se elas terão um formato de triângulo, de círculo ou de uma forma geométrica. Página 9. Como vimos anteriormente, o artista Abram Palatnik criou esculturas unindo formas geométricas, cores e movimento. Construa uma escultura inspirada nas obras desse artista. Escolha os materiais, as formas e as cores que vão usar. Invente materiais de criar movimentos e lembre-se de que uma escultura é feita para ser vista de todos os lados. Aqui temos um exemplo. E para fechar aqui, separe seus materiais de desenho, revistas para recorte e outros materiais que desejar. Crie uma produção usando as formas geométricas estudadas no capítulo. Trabalhe nas cores, experimentando diversas maneiras de construção. Aqui nós temos a atividade da plataforma. Número 1, que é Tangram. 2, quais são as formas geométricas básicas. Número 3, onde estão presentes as formas geométricas na arte. E 4, faça um desenho utilizando somente formas geométricas.